no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Não, e realmente é o que o senhor falou, é um retorno assim à tese madrigueirista, digamos assim, porque a ALN tem esse traço de ser, desculpa, não sei se eu estou sendo muito leigo falando isso, mas a minha impressão é de ser, em muitos momentos, por exemplo, mais antifascista e anti-imperialista do que socialista. Eu Sim. digo em linhas gerais. Não. A plataforma nossa era uma das contradições que nós tínhamos com a VPR. A VPR queria apresentar logo um programa socialista. Nós não. Nós apresentamos um programa de interesses dos trabalhadores que implica, em primeiro lugar, o enfrentamento com o imperialismo. Esse é o nosso inimigo principal. É esse aqui que nós temos que botar, tal, não sei da quanto. Isso daí significa que nós tenhamos também contradição, que nós não tenhamos contradição com a burguesia. Temos contradição com a burguesia também, tal, não sei das quantas. Vamos, tá certo? Castigar tal as empresas que colaboram com o imperialismo, tal, e etc, etc. Tá. Esse daqui que é o fundamental pra gente. Ah, mas nós vamos ficar só nisso? Não, porque é inevitável que fazendo esse enfrentamento a gente avance para o socialismo. É inevitável. Mas era uma maneira de criar uma frente ampla. Sim! Né? De aproveitar. Era uma maneira clara tal de chegar e mostrar quem é, afinal de contas, o responsável pela miséria do povo brasileiro. Miséria do povo brasileiro tem como seu principal responsável o imperialismo. O senhor acha, como membro da ALN, que a luta anti-imperialista se sobrepõe à luta anticapitalista? Ou ao menos em um primeiro momento? O imperialismo é um inimigo maior do que o capitalismo? O imperialismo não é um inimigo maior do que o capitalismo. Mas você não atinge o capitalismo no Brasil sem focar no imperialismo. Você não coloca o maior. Você tem um castelo diante de você, tá certo? Você não ataca todo o castelo ao mesmo tempo. Procura atacar uma porta. Por outro lado, é impossível você fazer enfrentamento com o imperialismo sem atingir o capitalismo. Sim, mas eu enxergo que governos socialistas também tiveram atitudes imperialistas. Agora, China, eu estou falando da China, e aí você coloca o Tibete. E eu acho que surgem problemas e contradições que você sabe que você tem que resolver. Mas que você tem que saber quando você tem que resolver. Vamos pegar, por exemplo, a questão do meio ambiente na China. Tá certo? A China se viu diante do nosso problema, que era o de sair da situação de um país camponês, praticamente sem proletariado. Proletariado na China tal, era uma construção teórica. Tal. Quando você se via diante de 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões tal, de chineses tal, e encontrava ali 50 milhões de proletários, pô, isso é nada desse país. Isso daí não marca. Não é uma força. Não marca a característica tal, dessa economia, não marca a característica desse país. O grande problema da China tal, ficou ser nós precisamos de algum modo, né, fazer uma acumulação primitiva para industrializar a China. E trouxe todos aqueles problemas tal, da grande revolução cultural, os enfrentamentos e etc, etc. A tese do
não interessa se o gato é branco é preto desde que ele coma o rato, ou seja, não interessa de onde a gente vem, a gente vai obter tal esse capital, tá certo? Essa acumulação primitiva, interessa que a gente tenha isso, significa se a gente fizer um acordo com o imperialismo para obter esses recursos, para desenvolver a nossa economia, tal, certo? Vamos resolver daí, tá certo? E acaba, depois da morte mal, depois da derrota tal do Bando dos Quatro, né? A vitória tal das teses lá do Deng Xiaoping. E foi. Qual era a grande coisa de velho, já falei, esquecer os nomes que são importantes, tal. O que a China tinha de importante a oferecer era força de trabalho. Outros países têm petróleo, outros países têm portos, tal. A China tinha força de trabalho. Eles fazem um acordo tal com beleza, podem montar suas fábricas aqui, tal, não sei das quantas, nós cedemos a possibilidade aqui, vocês vão ter força de trabalho barata aqui. E foram. E a China se capitalizou com isso, a China construiu um proletariado trabalhando nas fábricas lá, tal, ali. Não queremos que vocês fiquem com reivindicações agora, que esse não é o momento de ficar com reivindicações. Tratem de ficar bonzinhos, até porque o salário que os trabalhadores ganhavam lá era muito maior. Meus parentes, eu fui visitá-los lá na China, aquele negócio de salários. Os salários lá são baixíssimos, salários de $20 mensais, salários de $50 mensais. Então, salário baixíssimo, é verdade. Só que lá, só que lá, assim, todo mundo queria ir trabalhar tal, nas zonas tal, industriais, zonas especiais, tal, por conta disso. E aí o pessoal foi criando. Vocês vão lá, vocês estão aprendendo, começa a ver as tecnologias, como é que faz, tal. Comecem a experimentar como é que vocês podem fazer. Porque eles já tinham feito essa tentativa antes, no tempo do Mao, de tentar fazer aciarias de fundo de quintal, né? Então, com aquele mesmo espírito tal, de construir aqui tal, a partir daquilo que a gente conhece, vamos aplicar isso aqui também tal, e etc. E a China conseguiu. Só que com isso, não tinha recursos para aplicar no controle da poluição. Nós sabemos que vamos criar problemas ambientais agora, mas nós temos que primeiro criar riqueza para depois ter como enfrentar. Ou seja, primeiro nós vamos criar um problema maior para depois ter os meios para enfrentar esse problema maior. Então, só agora que a China começa a enfrentar, a investir tal recursos, tal enfrentamento dos problemas ambientais. Antes, não tinha problema ambiental, mas também não tinha riqueza. Também não tinha imperialismo, de uma certa forma. Tinha, né? Tinha. Porque a pobreza interna tornava a China algo fácil também, tal, para as agressões imperialistas. Mas eu digo ao contrário, não havia imperialismo chinês. Sim. Aí ele vai tal e fez isso daí. Aí a China vai. Agora, a China continua assim. Nós não temos ferro, nós não temos petróleo, não temos tal, não sei lá quanto. Agora nós temos o quê? Nós temos dinheiro agora. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos comprar poços de petróleo no Brasil, vamos comprar ferro no Brasil, em Carajás, tal, e etc. Eles estão tendo um comportamento imperialista aqui, agora. Sim. E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que enfrentar isso também.
Agora, nós podemos enfrentar esse caso da China com uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que, ao mesmo tempo, tá certo? A de vocês não podem ter esse comportamento imperialista e vão ser também alvo da nossa guerra, tá certo? Salvo se vocês resolverem cooperar também, tal, quanto com a luta de libertação, tal, óbvio, se vocês levarem em conta que, para nós, nosso inimigo principal não são vocês. Nosso inimigo principal é o imperialismo americano, mas é o imperialismo também chinês, se existir. Então, se vocês quiserem ser nossos aliados para derrotar o imperialismo norte-americano, nós podemos até... Eu imagino que a gente possa fazer esse tipo de construções. Por isso que eu trouxe essa pergunta de volta para o senhor. Mas é análise concreta de situação concreta. Em 1964, no tempo de Marighella, a China não tinha esse perfil. Quer dizer, não se via por essa ótica. O problema talvez não tinha esse perfil. A China não estava desenvolvida. Esse desenvolvimento que a gente está falando da China é um desenvolvimento de 40 anos. Sim. É na segunda metade da década de 70. Sim, porque na verdade os outros exemplos que eu iria trazer para o senhor também são mais recentes, porque eu não ia falar só da China, eu ia falar do controle russo sobre o território checheno e principalmente sobre a anexação da Crimeia, né, na Ucrânia pela Rússia, que ao meu ver, também, eu entendo que a Rússia não é um país socialista nesse momento, mas digamos que há uma raiz de socialismo, há uma cultura, né? E também são comportamentos imperialistas, né? Também são intromissões em territórios alheios, digamos assim, ou anexações, esse tipo de coisa, né? Por isso que eu perguntei, quando eu fiz a pergunta, se o imperialismo era um inimigo maior. Mas também aí cheia de complexidades, né? É a mesma coisa, por exemplo, o tal dos americanos aqui. Não, esse é o nosso quintal. E lá, esse é o nosso quintal. Uhum. Então, quando os americanos chegam na Ucrânia, ok? Dão um golpe lá. Aí os russos o quê? Pois nós estamos entrando aí também, tal. Por quê? Porque eu preciso proteger as minhas costas aqui. Assim como os americanos também não querem, tal. Que sim, o imperialismo vira um jogo mundial. Sim, né? Sim. Agora, e nós, como é que ficamos nisso? Nós temos que ver, de um lado, nós somos anti-imperialistas, certo? Mas sendo anti-imperialistas, nós podemos fazer alianças com algumas forças imperialistas contra outras forças imperialistas, como o Mao fez, por exemplo, aliança com americanos, com ingleses, para enfrentar o imperialismo japonês, que era o mais ameaçador, que era o maior cachorro naquele momento, o que mordia mais forte era aquele. Bom, o senhor respondeu... Nessa última parte da conversa, o senhor respondeu algumas coisas que eu ia perguntar, né? Que era a opinião do senhor sobre a situação da esquerda atual no Brasil. Eu acho que a gente já deu uma pincelada nisso, sobre os governos Lula e Dilma também. Eu resumo assim, a gente tem que destacar coisas que foram feitas, que impactaram favoravelmente, tá certo? A vida dos trabalhadores. Mas isso, ao não ter trazido consigo organização dos trabalhadores para não só defesa dessas conquistas, como para avanço além dessas conquistas, criou a situação de retorno à situação anterior. Tá certo? E em pouco tempo, vai terminar esse ano com tudo aquilo que foi conquistado. A Rosa Luxemburgo dizia que se o movimento revolucionário não avança, ele necessariamente retrocede, que não existe um ponto morto. Que é a mesma coisa do capitalismo. A mesma coisa que fala. Se o capital não cresce, não acumula, não tem a reprodução ampliada, tá certo? Ele acaba. Então o capitalista ele tem que estar sempre aumentando, tá certo? A sua exploração, tal. A reprodução ampliada é uma necessidade, não é apenas tal uma coisa boa, tal, não é uma necessidade. Não é só uma questão de ganância. Sim, não é questão de ganância.
senão acaba. Como a juventude pode se preparar para resistir ao avanço do fascismo no Brasil, que na verdade não é só no Brasil, é mundial e ao menos na América Latina é um momento de avanço do fascismo, na minha opinião. E qual a saída para o Brasil de hoje, na opinião do senhor? O que eu acho é o seguinte, na situação em que a gente está hoje, a gente não foi capaz de uma análise ainda que incluíssem todos os aspectos, nem fomos capazes de definir quais são os aspectos principais. A gente está com foco, parte da estratégia que foi derrotada, a estratégia eleitoral do PT, etc. Para isso daí a gente pode ter alguns nortes que são mais simples. Então, com isso daí eu posso chegar e dar a resposta tal, juventude, tal, por onde, mais simples. Mas daí quando eu acho que essa estratégia foi derrotada e que a gente precisa pensar ultrapassada de uma nova estratégia, que negue eleição. Não acho que negação, pelo contrário. Acho que na medida em que nós sofremos a derrota, nós temos também que ocupar todos os espaços, temos que aproveitar todos os espaços políticos. Nós não podemos ceder voluntariamente, tá certo? Na militarização desses espaços. Não vamos permitir, não. Construir um espaço de militarização aqui na política que nós não estamos interessados. Nós temos que estar interessados em utilizar enquanto o inimigo deixar. E quando o inimigo não deixar, temos que denunciar que é ele que não está deixando, tal, etc. Porque esse é um dos elementos essenciais para que a gente possa sequer falar em radicalização. Nossa, aquela do tiro, não? Ninguém pode começar uma guerra, tá certo? E não se impõe. Assim como não se pode recusar uma guerra que já se impõe. Então, acho que a gente tem esse problema. Um dos problemas que a gente tem, que eu acho que é diferente dos anteriores, diferente daqueles com que eu me preocupava, com que eu comecei a pensar e tal, sabe? É esse impacto da tecnologia, de como a cabeça das pessoas ela é controlada pela tecnologia. Tem também um papel diferente que assumiu uma outra religião. No nosso tempo lá tinha a Igreja Católica também. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi organizada por organizações religiosas. A Liga das Senhoras Católicas trouxeram o padre Joseph Francis Peyton dos Estados Unidos, que capitaneou aquela marcha. Tal. Eram os católicos. Agora não, agora são religiões, tal, evangélicos, que eles estão dentro da massa de trabalhadores e conquistaram e organizaram a massa de trabalhadores. Muito mais do que a Igreja Católica fazia. A Igreja Católica não fazia isso, tanto que a Igreja Católica, na marcha que fez, só mobilizou a classe média. Os evangélicos estão nada, os trabalhadores. Os evangélicos criaram essa situação tal de solidariedade, tá certo? Você está desempregado, o irmão aqui está precisando, tal, um trabalhador, tal, não sei das quantas, então, mas você não vai ficar lá também perturbando o irmão, você vai trabalhar, tal, viu, irmão, ele vai ficar, então você vai ganhar dinheiro, tal, você ganha emprego, tal, e etc. E não se esqueçam que vocês também, tal, com isso, vão estar ajudando a obra de Deus, tal, etc., pagando dízimo e etc. Tem todo um negócio que foi. E nós não sabemos como é que a gente vai fazer isso. Nós não sabemos, tá certo, em que medida como que a gente vai conseguir fazer com que os jovens, em vez de ouvir a voz do Facebook, a voz do WhatsApp, ouçam a nossa voz. Eu só estou falando isso daí porque eu quero mostrar a dificuldade que eu tenho para chegar e dar uma resposta dessa, assim, como os jovens tal serão formados tal para isso daí, etc, etc. Pode ser que sejam aquelas respostas antigas, velhas, que não funcionem, mas é o que me sugere.
A mim o que me vem à cabeça sempre e tal, esse negócio é o seguinte, olha, se você não tem um contato com a pessoa, se você não ganhou a confiança dessa pessoa, não é amigo dessa pessoa, companheiro dessa pessoa, se você não ajudou essa pessoa, se você não vive as dificuldades dessa pessoa, não adianta você querer chegar e dizer porque Marx diz isso, porque Marighella diz aquilo, tal, e etc. E não é isso que ela está querendo dizer. Quer dizer, se não existe inserção popular... Você não pode chegar e... A única forma que me parece que pode resolver esse negócio e tal, eu não acredito nesse negócio que me mandaram aqui no WhatsApp. Por que você não acredita? Não, porque nós estávamos conversando naquele outro dia e aí você me mostrou isso e aí eu pensei, eu vi, e aí eu fui e vi lá no trabalho mesmo isso. Eu tenho a impressão de que é a única forma que a gente tem desse negócio. Agora, não adianta. Quando você é derrotado, não adianta você querer sair, tá certo? Para a ofensiva. A ofensiva, muitas vezes, ela é ofensiva do ponto de vista estratégico, mas ela é defensiva do ponto de vista da tática. Marighella também, e mal. Né? A guerrilha, o que era? Ela era ofensiva do ponto de vista da estratégia. Por quê? Porque era um passo para a construção de um exército popular. Mas um grupinho pequeno de 100 pessoas não é ofensiva diante de um exército de 20 mil, 30 mil. Está na defensiva. Então, ofensiva e defensiva podem ser a mesma coisa segundo o ponto de vista, segundo o olhar que você tem do processo. Hoje, eu diria que não existe mais espaço para guerrilha. Certo? Mas eu acho que cada vez mais se dão as condições para as insurreições. Ah, mas cadê? Onde é que você está vendo condição para a insurreição se a gente chama uma manifestação Lula livre e não tem mais de 2.000 pessoas? Mas é aquele negócio. Para eu ser capaz de uma insurreição, de trazer muitos milhares, milhões de pessoas, tá certo? Para lutar, é preciso começar pequeno. Aquela história da ofensiva do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da tática, tal, etc. E com poucas pessoas, trabalhar com poucas pessoas é o início de um processo de insurreição que só dá certo, só é possível quando você tem milhares, muitos milhares e milhões de pessoas. Ah, mas como é que você vai chegar nisso daí? Aí primeiro tem que começar com alguns poucos. Com os jovens? Com os jovens. Os jovens acho que podem ser capazes de entender. Eu continuo me esforçando, em cada possibilidade e falar de Marighella, que eu acho que continua tendo, tá certo, vigência que ele ensinou. É uma forma de colocar no Brasil. Mas você mesmo está dizendo que não existia Facebook, não existia isso, tal, não sei das quantas, e etc, etc. Mas eu acho que quem lê Marighella é capaz de interpretar isso também. De fazer essa análise concreta. Eu estou me dispondo a mostrar que existem, olha aqui, pontos de aproximação possíveis. Eu tenho a impressão, por essa fala do senhor, que o senhor fala ao mesmo tempo de uma vanguarda, né? Porque é um número pequeno de início, de um pontapé de organização, mas que essa vanguarda tem que ter uma preocupação básica de inserção popular. Sim. Né? Quer dizer, não pode existir um distanciamento entre essa vanguarda, esse princípio de organização e inserção popular, que é o que as igrejas evangélicas puseram em prática. Então, o senhor se tornou advogado, né, e passou a defender, entre outras causas, movimentos sociais como o MST.
O senhor enxerga movimentos como o MST e o MTST como revolucionários no atual contexto brasileiro? Não. Eu acho que eles guardam, tá certo? Proximidades, tá certo? Com posturas revolucionárias. Mas, por outro lado, também eles se afastam totalmente da questão de poder. Aí sai um cara como Lula da cadeia e tal, e diz, não, que a questão é central, é a questão econômica. Só que a questão econômica que ele fala, o que que é? Ah, é do Bolsa Família, é da moradia, é não sei o quanto. São só essas questões. É errado ter isso, colocar essa questão do ponto de vista eleitoral? Não, não é errado colocar isso do ponto de vista eleitoral. Só que quando movimentos sociais se colocam tal negócio de Lula livre, como o MST principalmente fez, tá certo? O MTST também fez. Sim, eu sei, mas eu estou falando do MST, porque eu estou mais ligado aqui e tal, não sei quanto, com o MST. Eu sou do setor de direitos humanos do MST, tá certo? Então eu estou falando tal dessa questão, nós estamos nisso daí. Quando nós estamos nesse negócio, nós estamos, de certa forma, são movimentos sociais muito importantes que a gente tem que apostar, tal, e etc, etc, mas que são movimentos sociais que não conseguiram se libertar de uma consciência economicista. São hoje esses movimentos sociais, tá certo? Na minha opinião, uma estrutura, umas organizações tão semelhantes quanto as dos sindicatos no início do século passado, durante o século passado, tá certo? Então, quando Lenin falava tal, os sindicatos tal são importantes, etc, etc, mas tem que vencer a visão economicista. Essa visão economicista, a visão revolucionária, a visão socialista, ela não surge naturalmente dos movimentos sociais. E também não surgiu. Não surgiu dentro dos sindicatos e também não surge dentro dos movimentos sociais. Eu diria, o grande problema nosso hoje é que, não só nosso hoje, no Chile, no Equador, na Bolívia. No Equador, que foi primeiro, né? Primeiro foi o Equador, depois veio o Chile, depois a Bolívia. No Equador, aí os índios foram, tal, não sei das quantas, aí o cara chega e chama, tal, e etc, eu vou voltar atrás, tal, nas medidas, e etc, etc. E aí, tá legal. Vitória, conseguimos. O que foi aqui? Foi a demonstração de que a teoria revolucionária não estava ali dentro, não tinha uma vanguarda. Porque não se avança o processo. Sim. Uhum. Não, é porque aquele movimento continua sendo um movimento de massas importante, que luta tal por demandas populares, etc, etc, mas não consegue ver que o atendimento dessas demandas populares, embora possa ser uma coisa eventual, não vai adiante se não se coloca a questão de poder, se não começar a ter organização de luta para poder. E o senhor diz organização de luta para poder, não de maneira eleitoral, quando o senhor fala disso. Então, de organização para poder pode incluir luta eleitoral, mas não é a luta eleitoral que vai garantir o poder. A luta eleitoral não vai garantir o poder, a luta eleitoral vai no máximo garantir isso que nós tivemos de 1980, 1985, 1988, a data que você quiser, tal, não sei das quantas, para a redemocratização. E agora? E aí pronto, acabou. Agora nós estamos aqui de novo tal, né? No Chile, o que foi? Pineira, tal, não sei das quantas, não, recebeu, enquanto estava tendo a grande manifestação, que estava recebendo gente lá também, tal, e etc, etc. E aí o pessoal, não, nós temos uma palavra de ordem, Constituição. Pode ser que tenha uma vanguarda ali,
Mas até agora não se identificou essa vanguarda, não se identificou essa liderança, nenhum partido tal despontou com... E aí eu sou ainda suficientemente antiquado para ser suficientemente leninista para achar que é preciso uma organização política que seja vanguarda. A LN era uma organização político-militar, tá certo? O PCBR era um partido que ia dirigir o exército. Tudo bem, mas os dois tinham a mesma preocupação de que tinha que ter a organização política, tá certo? Que desse organização e consequência ao processo. E substância também, porque senão a gente cai na armadilha de 2013, Sim. né? De ter exatamente como o senhor escreveu, a direita saindo pela porta da esquerda. Sim, né? sim. Quer dizer, se usar um momento de demanda e de rebelião para manter o status quo. Né? Isso. Equador agora fez isso, né? E o senhor acha que também nesse ponto isso se dá pelos movimentos sociais, não só não ter ultrapassado essa fase, como o senhor disse, economicista, mas também por terem demandas muito específicas? Sim. Veja, cada movimento social procurou crescer estabelecendo uma demanda específica, onde eu adquiri uma expertise de como fazer a luta tal em torno dessa demanda. Como minha demanda é terra, pau para os trabalhadores rurais e etc. Eu desenvolvi tal, minha expertise, já desenvolvi mais adiante tal, os assentamentos, a organização dos assentamentos, a produção, a luta contra os transgênicos. Fui no meu segmento, sim. No meu curral. O outro, da moradia, também vai, adquire todo um conhecimento, tal, e etc. Tem contradições específicas, tal, não sei quanto. Tem contradição com o crime organizado, tal, não sei quanta convivência, contradição em vários lugares. Fui expulso pelo crime organizado, lá em Campinas, lá no que era? Parque Osiel, tá certo? No Anita Garibaldi, lá em Guarulhos, tá certo? Em vários lugares teve, em outros lugares, de certa forma, tem uma convivência aqui e tal, né? Mas fica na sua especificidade. E como cada um só tem ali na sua especificidade, atinge a sua clientela específica e parte da classe média. Quem se deixa tocar por aquelas questões. Isso. Mas o senhor não acha que, por exemplo, a candidatura do Guilherme Boulos seria um passo à frente nessa visão? Uma coisa de deixar de focar simplesmente na questão de luta por moradia para passar a ser uma oposição ao que estava acontecendo de maneira mais generalizada? O meu temor, e pelo que eu me é que, na verdade, acaba sendo mais do mesmo na medida em que tende a arrastar a sua clientela específica para a estratégia eleitoral tal. O negócio eleitoral é você está usando uma coisa muito ardilosa, é uma emboscada tal. Por quê? Porque é uma coisa que quando você está em situação de recuo, derrota, tal, e está querendo ganhar força, você tem que ter esse espaço para levar suas propostas, tal, e etc, etc. Mas qual esfera? Eu acho que as candidaturas ao executivo, mais do que constituírem, tá certo? O encontro de um espaço para você levar sua política, fazer propostas, tal, quanto a colocar a necessidade da questão do poder e etc, etc, acaba se tornando, tá certo?
uma emboscada, porque você começa a ter a necessidade de, não, eu tenho que proteger esse espaço, eu não posso ser expulso daqui desse espaço, e para não ser expulso aqui desse espaço, eu tenho que abrir mão tal dessas coisas aqui atrás. Na análise do senhor, existe a possibilidade de uma ruptura institucional durante esse governo? Possibilidade, sim, eu não sei quanto de probabilidade nisso. A possibilidade, eu acho que existe. Eu li um artigo do Mauriase, eu gosto muito do Mauriase, mas eu li um artigo dele que eu achei uma coisa interessante. Ele foi bem capaz de chegar e ver o seguinte, que nesse momento todos nós estamos dependentes das contradições que tem no bloco dominante. A questão de correlação de forças, hoje, ela fica muito mais dependendo dessas contradições do bloco dominante do que de crescimento nosso, de nossas forças. Quer dizer, tem muito mais a ver com, digamos, no nossa situação atual, ruptura dentro do PSL, ruptura dentro da base governista, Witzel, Dória e Bolsonaro, interesses diferentes dentro da mesma base do que com a nossa oposição em si. Agora, de qualquer jeito, são apenas da base daqueles que exerceriam o governo, porque os interesses do imperialismo e os interesses da burguesia brasileira, todos eles estão dispostos a defender. O programa do golpe, o programa do imperialismo e da burguesia, tá certo? É o programa de todos eles. Eles só estão querendo decidir quem é que baixa o cacete mais eficientemente. Falta uma ALN no Brasil de hoje. Eu não sei se é uma ALN, porque também, eu não quero dizer assim, eu falei para você que a ALN ela foi incapaz de fazer a leitura da realidade depois, tal. Eu não tenho essa negócio, ALN, nós somos fodásticos, tal, nunca, não. Falta uma organização revolucionária, falta uma vanguarda revolucionária. Até podem ter muitas organizações que pretendem se tornar organizações revolucionárias. Eu posso discordar dela, mas é pretensão. Eu falei do Mauriase agora, do PCBzinho, tá certo? Eu falo que eu não gosto, porque até hoje eu fico assim, porque teve agora as homenagens a Marighella, tal, e o PCB, não tá legal, não. Podia fazer pelo menos autocrítica da expulsão dele, né? O senhor não vê espaço para guerrilha no Brasil nesse momento? Não. Mas o senhor vê espaço para insurgências, como o senhor disse, que é o que tem acontecido na América Latina. Sim. Não vejo que estejam dadas condições para insurgências hoje, mas que as únicas formas de solução da questão militar, para mim, hoje se colocam através das insurgências. O que quer dizer com isso daí? Eu acho que em algum momento sempre a questão militar se coloca. Às vezes, ela se coloca no início do processo, como quando você começa a guerra de guerrilhas, etc. Às vezes, ela se coloca no início do processo, como na China, você parte da existência de um exército, de 1 milhão de pessoas, etc. Às vezes, a questão militar ela se coloca já adiante do processo. Às vezes ela se coloca quando a gente está no governo e eles vêm e nos derrubam. Às vezes ela se coloca quando a gente já acumulou forças, e leva a insurreição. Mas sempre se coloca. Ela sempre se coloca que vai ser decidido para um lado, vai ser decidido para o outro, mas sempre tal. Quer dizer, ignorar essa questão é um grande erro das organizações que pretendem ser uma vanguarda. Você pode até não ficar dizendo, não, o nosso projeto tal é fazer, nós vamos fazer isso para fazer a insurreição, tal, não sei lá quantas, etc. Pode até não estar falando isso, mas você tem que saber que você vai ter que um dia estar lá. Então, se você e sua organização estão pensando numa estratégia de poder,
Não uma estratégia de governo. Estratégia de governo você pode pensar, então, você pode até sobreviver algum tempo, tal, assim, até perder uma eleição e aí. Tá? E pode ser que seja colocada a questão militar e te botem para fora, tal, já que você continua ganhando a eleição e eu dou pé na sua urna. Mas ela sempre vai se colocar. Você pode não dizer, mas se tem estratégia de poder, tem que pensar nela. Então, quando o senhor fala que falta uma organização revolucionária no Brasil, na opinião do senhor, essa organização deveria ser político-militar? Não, deveria considerar a questão militar. Se ela vai ser um partido que comandará um exército, se ela vai ser... Eu não estou querendo colocar, porque aquela colocação que Marighella faz era adequada a uma estratégia guerrilheira. Se a estratégia não é guerrilheira, não faz sentido. O partido comandando o exército faz sentido na Revolução Russa, faz sentido na Revolução Chinesa. Vai fazer sentido no Brasil? Pode ser. Na medida que a gente não tem mais colocado assim, tal, o negócio da guerrilha, a questão do exército a partir da guerrilha, tal, etc. Pode fazer sentido. Eu admito todas as possibilidades. Eu não tenho resposta. Se eu tivesse resposta, eu diria, não, esse daí não, é esse aqui que eu estou defendendo. Como eu não tenho... Mas quando o senhor admite que o Brasil, na opinião do senhor, necessita de uma organização revolucionária de vanguarda, eu ouso dizer que... Necessita de uma organização revolucionária. Ela só vai ser de vanguarda se demonstrar no processo. Eu ouso dizer que as teses marighellistas são extremamente atuais. São. Mutatis mutandis. Mudou a situação. Então, a tese é adequada, principalmente naquilo que diz que tem que obedecer, tá certo? Alguns princípios. Tem que ser adequado no sentido de que continua vigente e que o inimigo principal nosso é o imperialismo norte-americano. Certo? Então, continua sendo a tese principal, é o princípio de que são os trabalhadores que têm que ter a hegemonia no processo. Os trabalhadores não podem estar a reboque da burguesia. Continua válido. De que a questão militar também se coloca. Está colocada hoje, neste momento? Acho que não. Por quê? Porque não foram fechados todos os espaços. Quem é que diz? Alguém disse também. Não foi o Mauriase não, que eu já elogiei mais do que acho que merece. Mas alguém que chega e fala tal, claramente isso, tal. Não, está tendo eleições ainda, tal, não sei lá quantas. E o Che Guevara dizia. O Che dizia isso daí, tal. Se ainda tem eleições, tal, não sei lá quantas, etc. Não há condições da guerrilha. Né? Eu queria chegar na minha penúltima pergunta para o senhor. Se, hipoteticamente, atingirmos o ponto de ruptura institucional, o senhor acha que são dadas condições para uma radicalização da luta, como talvez a guerrilha? Não. Não, o senhor acha que não? Não. Nem num espectro de ruptura institucional? Cara, naquele tempo, nós estávamos ainda deixando de ser um país essencialmente agrícola. Nós éramos um país em que, não lembro mais, mas talvez 60% da população brasileira vivesse no campo. Quanto da população brasileira hoje está no campo? Quanto da população brasileira está na cidade? Mais. Quanto da população brasileira é camponesa? E quantos são proletários, entre proletários urbanos e rurais? Bom, a guerrilha, ela é adequada a que situações? Situações dos países fundamentalmente camponeses.
Então, para começar, o que a gente tem que ver, e aí vamos lá na Marx, até agora eu só estava com Lenin, mal, tal, Marx, tá certo? Economia, relação de produção, tal. O Brasil hoje ele é muito mais capitalizado do que era antes. O latifúndio hoje já é muito mais débil do que era, porque era antes de até 1985, do que era em 90, do que era em 2000. Tá certo? A capitalização do campo se aprofundou muito. Muitos daqueles que eram trabalhadores sem terra, tal, não sei lá, continuam sem terra, mas a relação de produção deles não é mais aqueles camponeses, tá certo? Estou aqui trabalhando na meia, na terça. Não é isso. Hoje ele está assalariado. Ok, mas se a gente tem uma ruptura institucional e não há via democrática para lutar contra o regime que se instaura, e também também há essa mudança da correlação de forças, existe outra forma? Existe. A insurreição. Como foi na Rússia? Vivia um governo autocrático. É isso que você está falando. Houve uma mudança e vai e vem, tá certo? Um governo autocrático. Para dizer o mínimo. Se não for fascista, não fica no mínimo. Um governo autocrático. Como a gente enfrenta o governo autocrático num país como o Brasil, tá certo? Já capitalismo desenvolvido nos grandes centros e mais mesmo no norte, nordeste e tal, não sei das quantas, já um país capitalizado também. Não só na cidade como no campo. Então nessas situações, como é que a gente enfrenta? A gente enfrenta pela luta operária e acumulação. Mas aí, então como é que vai, em que situações que surgem as insurreições? Não dá para chegar aí ter essa opinião. Vamos imaginar o seguinte, na Rússia como é que se deu? A partir da guerra. Primeiro, a primeira insurreição, tal, lá em 1905, tá certo? A guerra russo-japonesa, tal, etc. A segunda, tá certo? A Primeira Guerra Mundial. Então, naquele momento, foi daquele jeito. E os outros países, tal, lá no final da Segunda Guerra. Foi o Exército Vermelho, tal, com exceção de quem? Da Iugoslávia. A Iugoslávia não. A Iugoslávia se liberta a si mesma, tal, etc. Mas aproveitando aquelas condições também que existiam. Insurreição na Nicarágua. O terremoto. Sabe uma coisa que fortuita, não? Fortuito dizer que é até meio cruel dizer, né? Mas é uma coisa incidental, você não quer saber. 2013, aquele negócio de virar. Tinha um caldo para a explosão, tá certo? Que manifestaçãozinha, tal, não sei lá quantas, acabou levando a que surgisse toda aquela explosão. Não dá para a gente saber antecipadamente isso daí. Quando não dá para saber antecipadamente quando vai ser, o que a gente tem como tarefa? Se preparar. Passado tanto tempo de luta, de resistência, de articulação, de organização e de sobrevivência, como o senhor se define politicamente hoje? Militante. Eu continuo militando, então. O pessoal me cobra muito, né? Porque eu faço afirmações e aí todo mundo cobra, mas você não faz isso que você está dizendo. Eu digo, por exemplo, que tem que ir tal para os bairros, tem que ir para a fábrica, tal, não sei quantos, mas você não vai para a fábrica. Essa é uma fraqueza minha. Mas o senhor continua se considerando comunista? Claro! E da mesma linha? Claro. Não, só tem uma linha. Comunista só tem uma linha.
O comunista só tem uma linha. O que muda no negócio comunista é o seguinte: é o que é necessário mudar da nossa prática para adequar a situação concreta. Aquele negócio, ó. Marx. Trabalho, atividade adequada a um fim. Se não é adequada, não é trabalho. Você não está sendo um agente humano de transformação da natureza, transformação da realidade, né? Qual é o objetivo nosso? É acabar com a exploração, estabelecer um mundo de igualdade. Mas para lá a gente tem que passar primeiro, tal, por aquele período, tal, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, antes de chegar lá mais adiante, cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. É verdade, nós já temos 2 fins. E um outro fim mais adiante ainda, tal, desse daqui. Mas como é que eu vou chegar nesse daqui? Não basta dizer tal, não, eu quero chegar ao socialismo, a uma situação de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Por quê? Porque eu preciso de melhorar a correlação de força, eu preciso ter forças para derrotar o inimigo. Então, para fazer forças para derrotar o inimigo, eu preciso atrair mais gente para o meu lado, de preferência gente que esteja com o inimigo, para diminuir as energias dele. Um negócio, por exemplo, que eu fiquei agora quebrando a cabeça. Do jeito que você está fazendo quebrando a cabeça, você está querendo quebrar a cabeça. Na votação da reforma da Previdência, os caras colocaram lá aqueles penduricalhos para melhorar os soldos dos militares e etc. Mas só que não aumentaram os soldos de todos igualmente. Sim. Tá certo? Então, os oficiais, de acordo com os graus, né? Oficiais superiores, oficiais generais, tal, tinham aumentos maiores. Os oficiais generais vão chegar a ter 30 mil, soldos de 30 mil reais. Já os militares de baixa patente, suboficiais, graduados e praças, vão ter, parece que 6%. E aí eu vi uns vídeos das mulheres, porque são militares, eles não podem fazer manifestações com as mulheres. E das mulheres, tal, queixando, vocês nos traíram, tal, não sei das quantas. Quem nos defendeu foram o PT e o PSOL, tal, e etc. Perceberam isso. Agora, mais interessante ainda é o seguinte, é que para as polícias militares, eles deram aumentos maiores do que esses de 6%. Por quê? Porque eles precisam mais da polícia militar agora do que do exército. Isso, que das Forças Armadas, mas não. Eles precisam, para a política deles, de mais repressão. Nós vamos precisar botar mais repressão e são vocês que vão ter que fazer essa repressão. Eles aumentaram também os salários dos magistrados, dos promotores, ou seja, o núcleo do Estado, que é a repressão. O Ernest Mandel tem um artigo, esse negócio é bom para chuva. O núcleo do Estado, que é a repressão, eles fortaleceram todos, beneficiaram todos aqui. Olha, vocês então vão ter que ficar aqui. Surgiu uma contradição aqui, eu estou interessado nessa contradição, desses daqui com esses daqui e com esses daqui. Em acentuar essa contradição. Sim, lógico. Essa é uma contradição importante. Se é verdade não, é verdade, mas considerando aquilo do Mauriás e tal, de como são as contradições dentro deles, tal, que nesse momento adquirem mais relevância, então, eu acho que essa daqui é uma contradição importante, professor. Muito mais importante do que essa contradição do PSL, Bolsonaro, aliança, tal e etc. Mas não adianta nada a gente simplesmente reconhecer que existe contradição se a gente não tem nenhuma possibilidade de atuar. Senhor Fon, muito obrigado. Foi um prazer enorme.